Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, início de semana, apesar de hoje ser um feriado, né? Começa a nossa semana hoje. E eu quero desejar a você uma semana repleta de coisas boas, repleta de grandes conquistas, de grandes projetos, de conquistas de metas, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família nesta segunda-feira e nesta semana. É o desejo do meu coração para você. Continuemos então com a leitura do nosso livro Mude Sua Vida em 50 Dias. Todos os dias estamos lendo uma meta deste livro e eu quero crer, acreditar que todas elas estão sendo úteis e abençoando a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos para a meta 30. E a nossa meta, né, é a seguinte: galinho de ouro, disrupção. Para mudar a sua vida, é necessário que haja disrupção. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2017, indicou que 50 milhões dos brasileiros vivem na linha de pobreza e que a região Nordeste possui o maior índice, com 43,5% da população. O critério adotado pelo Banco Mundial é de indivíduos que têm renda familiar equivalente a R$ 387,07 ou 5,5 dólares por dia. É R$ 387,07 ou 5,5 dólares por dia. Se levarmos em consideração crianças de 0 a 14 anos de idade, a pesquisa revela que 42% das crianças se enquadram nessa situação, o que demonstra que o nosso país é extremamente desigual e isso ocorre em todos os níveis. Éder Joffre, o galinho de ouro, também teve uma infância pobre nos anos 40, no Peruche, e que abriu mão do sonho de ser arquiteto para seguir a tradição da família de pugilistas. Ele conquistou o seu primeiro cinturão de ouro no peso galo aos 24 anos, em 1960, em Los Angeles, Estados Unidos. Silvio Santos, filho de dois imigrantes judeus, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, também em uma família sem condições financeiras. Durante as eleições de 1946, Silvio, então com 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio e teve seu primeiro gesto como empreendedor ao decidir fazer o mesmo, ou seja, trabalhar como camelô. Passados anos, quem ele é hoje? Um bilionário. Estamos cercados de histórias de brasileiros que, apesar de terem tido uma situação de pobreza na infância, conseguiram obter resultados positivos, isto é, cresceram e se desenvolveram na vida. Bom, o nosso autor nos traz hoje, né, a reflexão, o momento, né, de pensarmos sobre disrupção. Disrupção é uma palavra que significa ruptura. E ele nos traz aqui dois exemplos, né? Ele nos traz o exemplo, né, do lutador de boxe Éder Joffre e do Silvio Santos, muito conhecido por todos. Se nós pensarmos e pesquisarmos, né, na internet, vamos ver que existem dezenas de exemplos sobre pessoas que não tiveram, se for olhar pela sua vida no presente, eles não tinham nenhuma condição de ser o que são hoje, de ter uma revolução, de fazer uma revolução em suas vidas, tanto financeira, tanto pessoal, relacionamento, de um modo geral. Se eles pensassem que aquela forma que viviam naquele momento era o suficiente, era o correto, era daquela maneira mesmo, aquilo que tinha já bastava, com certeza eles não tinham mudado de vida. Se aquilo que eles viviam era o que eles mereciam, se tipo pensar, né, isso que eu tenho, eu já tenho o alimento de todos os dias, essa roupa que eu tenho para usar já é o que basta, e eu não preciso de mudança nenhuma, isso aqui para mim está ótimo e é isso que eu quero para minha vida. Bom, eles teriam continuado da mesma forma que estavam. Você pode estar pensando assim, então você quer dizer que eu tenho que ser ingrato a Deus, não agradecer pelo que eu tenho, e reclamar, e ser um reclamão? Não, nada disso. O que eu digo a você, você agradeça a Deus por todos os dias você abrir os seus olhos e ter um dia
todo livre, todo em branco para você fazer a diferença, para você fazer o seu melhor, mudar aquilo que não está indo pelo caminho correto, aquilo que não está nos eixos, você fazer uma mudança, aquilo que você aprendeu na sua infância e você vê que não deu resultado, não deu resultado para os seus avós, não deu resultado para os seus pais, não vai dar resultado para você também. É isso que eu estou te trazendo a pensar, a refletir sobre esse tipo de situação, essas crenças limitantes, essas crenças de que ter o que eu preciso é tipo assim, eu ter o que eu necessito hoje já me basta, eu não preciso. Esse meu comportamento é ignorante, esse comportamento meu aqui é calado, de não falar, essa timidez, essas coisas que eu te aconselho a pensar, a refletir. Isso está sendo bom para você? Esse tipo de comportamento que você tem está te levando para um caminho de sucesso, um caminho de vitórias, um caminho de conquistas? Você evolui todos os dias da forma que você está, fazendo sempre as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que seus avós, que os seus pais fizeram? Você está tendo resultado? É isso que eu te aconselho a pensar hoje, tá bom? Uma palavra da moda utilizada recentemente é a disrupção, empregada principalmente na área de tecnologia, conceituada como um fenômeno por intermédio do qual empresas se estabelecem no mercado, oferecendo novas alternativas de produtos ou serviços. É uma inovação mais barata que se utiliza de tecnologias para oferecer de forma otimizada serviços e produtos já comuns no mercado. Segundo o dicionário eletrônico, o termo disrupção significa ato de romper, de interromper, o curso natural de ruptura, rompimento, fratura, disrupção de um processo. Essa palavra disrupção é muito usada na área da tecnologia. Eu andei dando uma pesquisada e lá eles falam que é a mudança mesmo. A disrupção é a mudança de modelos, de costumes, de coisas que o mercado impõe como regra, como fato e que não existe mudança. Então, na área da tecnologia, ele é muito usado. E quando a gente vai para o dicionário, né, ele diz isso mesmo: é rompimento, é disrupção de um processo, é interromper. E quando a gente traz isso para a nossa vida, o autor ele nos traz a refletir sobre essa disrupção de comportamentos, de pensamentos, de mentalidade, de crenças, que nós somos isso, nascemos para ser isso e não existe evolução, não existe melhora. Há 50 anos era assim, meus avós viviam assim, os meus pais viveram assim e eu preciso viver assim. É nesse sentido, é nessa disrupção que eu trago você a refletir hoje. Não é, nós vivemos num mundo que evolui. Se você pensar 50 anos atrás, nosso mundo é outro, não se parece em nada com anos atrás. E a tendência é o quê? A cada vez mais haver mudança, evolução. Se você viver da mesma maneira, com as mesmas crenças, com os mesmos pensamentos de 50 anos atrás, com certeza você não vai conseguir chamar atenção, levar a sua mensagem para este público do nosso século de hoje. Porque eles não vão te dar ouvidos, eles vão nem querer te ouvir, não vão nem parar para te ouvir, nem por alguns minutos. Por quê? Porque mudou, as coisas evoluíram, não é verdade? As coisas evoluem a todos os dias, então nós precisamos de evoluir. Qual ser humano vive uma vida sem evolução? Fala para mim, no nosso mundo de hoje. Só se você for para outro planeta, porque na Terra onde nós vivemos, as coisas evoluem todos os instantes, não é verdade? E nós precisamos pensar da mesma forma. Eu não estou dizendo para você mudar os seus princípios. Princípios são coisas que você não pode quebrar. Princípios você não pode romper, mas crenças, atitudes, comportamentos que você vê que não deram resultados para os seus antepassados, não vão dar para você, principalmente nos dias de hoje, certo? Então você precisa buscar o que eu preciso fazer de diferente, o que eu faço que não está dando resultado e eu posso mudar, eu posso evoluir, buscar conhecimento, estudar mais, pesquisar, ler livros. Tudo isso são coisas que nos evoluem, que nos ajudam a abrir a nossa mente, conhecer significados novos, conhecer técnicas novas, certo? E isso só contribui para o nosso crescimento. Isso não é perda de tempo, isso não é querer
ser melhor do que ninguém, se aparecer mais do que outras pessoas, nada disso. A oportunidade de evolução, de evoluir, de conhecimento, principalmente hoje com a internet, está aberta e acessível a todo mundo. Está aberta e acessível a qualquer ser humano. Então, se eu ou você não procurarmos essa evolução, com certeza o vizinho ao nosso lado ele vai procurar e ele vai destacar mais do que nós. Na verdade, ele vai se destacar na nossa frente, a corrida dele vai ser mais curta, mas não é porque ele é melhor do que eu e não é porque eu sou pior do que ele, simplesmente porque ele deu a chance, ele se permitiu fazer isso, ele teve boa vontade e eu não tive. E com certeza vou ficar atrás na corrida, ou vai ser para mim um processo muito mais longo, ou eu talvez nem chegue no final da corrida, tá bom? Ninguém escolhe em qual família quer nascer, correto? Creio que se pudéssemos optar, não escolheríamos nascer em ambientes negativos, mas sim em famílias estruturadas, equilibradas e positivas. A boa notícia que tenho para você é estudar, trabalhar, planejar, se organizar, ajudar o próximo, sair do vitimismo. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu sou assim, eu sou fraquinho. Isso não combina mais. Isso não é mais aceitável, vamos se usar esse tipo de palavra. Estipar a síndrome de Gabriela, eu pesquisei, né? Não conhecia essa síndrome, mas é isso mesmo, você pensar, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu sou assim, eu mereço isso, a minha família viveu assim, eu tenho que viver assim. Isso significa, isso é síndrome de Gabriela, isso também não existe mais. E sobretudo buscar o sucesso. Certamente Deus nos ajudará. Isso mesmo, porque a sua graça nos basta, né? Pois na Bíblia, em Isaías 41:13, ele prometeu: te tomarei pela tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Que promessa mais linda, né? Deus diz: eu te tomo pela tua mão direita. Qual mais maravilhoso, né? É termos Deus segurando pelas nossas mãos e nos ajudando naquilo que não podemos fazer. Porque o que eu e você pode fazer, isso Deus não vai fazer por nós. Ele nos toma pela mão naquele caminho, naquele percurso que eu e você não conseguimos fazer sozinhos. Mas aquilo que eu e você pode fazer, isso Deus não vai fazer por nós, tá bom? Por fim, se você se encontra nessa situação, chegou o momento de mudar e fazer uma disrupção na sua vida. Éder Joffre e Silvio Santos, dentre outros brasileiros, não se acovardaram e foram buscar o sucesso. Portanto, se você quiser obter resultados diferentes, faça diferente e os resultados certamente virão. E para refletirmos, finalizo com as sábias palavras de Albert Einstein. Loucura é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Maravilhosa, né, essa frase mesmo, né? Loucura é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como eu disse, você viver no seu mundinho, naquele centro, naquele lugarzinho, trabalhando todos os dias e fazendo só aquilo que lhe é pedido, né? Ah, faça isso, eu faço. Se não pediu, eu não faço. Ah, eu não preciso ler livros porque meus pais não liam, eles nem sabiam ler. Eles eram analfabetos, então eu também não preciso ler, não. Eu tendo só o que comer, o que vestir para aquele dia, está ótimo. Bom, eu não estou dizendo que a sua vida seja errada, eu não estou aqui para te julgar. Mas eu digo para você só que se você continuar fazendo a mesma coisa, todos os dias, aquela mesma coisa, sem nenhum interesse de mudança, sem nenhum interesse de evoluir, você vai ter os resultados todos os dias da mesma forma, igualmente como é o seu esforço, tá bom? Eu deixo para vocês essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe, né, a sua vida, que Ele possa falar melhor no seu coração, te esclarecer, né, coisas que talvez eu não consegui esclarecer, mas que Deus fale melhor ao seu coração. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Um forte abraço e até amanhã.